Fala investidores, beleza? O Lucas novamente aqui com vocês. Pessoal, nessa última semana, nessa semana, na última segunda-feira, saiu o último relatório gerencial do fundo imobiliário VGHF11. Então eu sei que muitos inscritos aqui no canal investem nesse fundo, então vamos aproveitar aqui para considerar juntos o seu último relatório gerencial correspondente ao mês de maio e ver como é que esse fundo se desempenhou durante esse mês. Sempre lembrando que o vídeo não é recomendação nem de compra e nem de venda de nenhum ativo. Se o fundo lhe interessar, procure se aprofundar para que assim você possa fazer uma boa escolha, beleza? E deixe aí nos comentários se você investe no VGHF11. Então vamos lá, pessoal. Atualmente, no momento que eu gravo esse vídeo, o VGHF11 está sendo negociado aqui a R$ 8,89. Sua cotação, alguns meses atrás, tinha caído bastante, especialmente quando ele fez aquela ancoragem em um fundo imobiliário da própria gestora. Isso acabou aí prejudicando a cotação do fundo. Aqui ao lado podemos ver que seu dividend yield, que é a sua rentabilidade acumulada dos últimos 12 meses, está de 13,82%. E ele já pagou aqui nos últimos 12 meses no acumulado R$ 1,23 por cada cota. Continuando aqui, podemos ver o seguinte, que seu valor patrimonial por cota, no caso, que seria o seu preço justo, é os R$ 9,16. Como vimos aqui em cima, está custando R$ 8,89. Então, seu preço atual está abaixo do que seria o seu preço justo. Seu P sobre VP está de 0,97, isso quer dizer que ele está com deságio, no caso, custando mais barato do que ele realmente vale. E o desconto aqui é de aproximadamente 3%. Patrimônio atual de 1,5 bilhões, caixa disponível 37 milhões, disponível para futuros investimentos ou para poder pagar dívidas. Conta atualmente com um pouco mais de 400 mil cotistas, é o segundo fundo imobiliário de base 10 maior que existe, ficando atrás aí apenas do MXRF11, liquidez média diária dos últimos dias está aqui na faixa de 1 milhão, e seu último rendimento anunciado foi correspondente aqui ao mês de maio, que ele pagou no mês de junho, e foi o valor aqui de 9 centavos por cada cota. Levando em consideração a sua cotação base, que foi os R$ 8,90, esse valor de rendimento correspondeu a uma rentabilidade no mês de 1,01%. E aqui embaixo a gente pode ver o seu histórico de pagamentos de dividendos, pelo menos aqui dos últimos anos, desde o ano lá de 2021, que ele teve início lá em março de 2021 até agora. E podemos notar que ele vem caindo, a sua cotação. Por ser um fundo hedge fund, porém que investe especialmente em CRIs, então ele tem essa oscilação aí com respeito aos seus rendimentos. Quando seus indexadores, que é especialmente o IPCA e o CDI, estavam bastante elevados aqui no final de 2021 e 2022, então ele pagou bons rendimentos. A partir do momento que o IPCA e a taxa de juros vieram caindo, os seus rendimentos também caíram no decorrer do tempo. Vamos aqui agora, pessoal, no seu último relatório gerencial, conferir alguns pontos. Então, ele menciona aqui que o fundo encerrou o mês de maio de 2024 com a totalidade de seu patrimônio líquido alocado em ativos-alvos distribuídos em 142 diferentes ativos, somando aí todos os investimentos que atualmente ele tem, que mais adiante eu vou mostrar quais são. Ele continua mencionando aqui que, em relação às alocações, ao longo do mês de maio foram adquiridos um total de 65,4 milhões em ativos, no caso foram feitos investimentos, e foi vendido um total aqui de 71,7 milhões, uma venda líquida de aproximadamente 6,3 milhões. Aqui, pessoal, nesse quadro, podemos ver o seu resultado financeiro referente ao mês de maio de 2024. Então, podemos notar que durante maio, o fundo teve uma receita total aqui de R$ 19.121.000, e foi uma receita maior do que os meses anteriores, o mês de abril e o mês de março. As suas despesas somaram o valor aqui, de R$ 2.543.000. Então, no final, pegando a sua receita bruta e diminuindo pelas suas despesas, ele ficou com um resultado líquido de R$ 16.577.000, que foi uma receita maior também do que dos meses anteriores, no caso, uma receita líquida maior. E ele distribuiu em rendimentos o valor de R$ 14.824.000. Então, durante o mês de maio, ele gerou uma receita bem superior ao valor que ele realmente distribuiu de rendimentos para os seus cotistas. Então, esse mês de maio aí foi muito bom para o fundo imobiliário VGHF11 com respeito à sua receita mensal. Vamos ver agora, com o índice PCA vindo mais elevado e a taxa Selic, a expectativa é que ela não vai cair até o final do ano.
talvez o fundo aí consiga entregar um bom rendimento. Entre 9 até 10 centavos ele pode aumentar aí para 10 centavos também os rendimentos que ele vem a pagar para os seus cotistas. Já que o fundo ele justificou fazer aquelas ancoragens lá, especialmente para a médio prazo ele conseguir entregar um rendimento melhor para os seus cotistas, então vamos ver se o fundo ele realmente vai conseguir. Aqui, pessoal, vocês podem ver todos os investimentos que atualmente o VGHF11 ele tem. Seu principal investimento são os CRIs, que ele tem aqui o seu maior patrimônio investido nesses ativos. E um ponto que tem que se elogiar com respeito ao VGHF11, que ele é um fundo grande, porém que não tem concentrações. A gente pode ver aqui que o seu maior PL, no caso, o seu patrimônio líquido investido, é de apenas 3,20%. Então não chega nem a 5% do seu PL. Então esse é um ponto sim a se elogiar. Passando aqui, vocês podem conhecer cada um dos CRIs que atualmente ele tem. E aqui embaixo a gente pode ver que o total que ele tem investido em CRIs é de 919 milhões de reais, o que corresponde aqui a 60% do seu patrimônio atual. Ele também investe aqui em FITICs, um valor de 23 milhões de reais que ele tem investido nessas FITICs aqui, que eu estou selecionando para vocês, o que corresponde a 1,54% do seu patrimônio atual. Seu segundo principal investimento são cotas de outros fundos imobiliários, que vocês podem ver aqui alguns deles. Deixa eu descer aqui, vocês podem conhecer cada um dos fundos imobiliários que atualmente o VGHF11 ele tem. Podemos notar que ele tem uma quantidade realmente muito grande de fundos imobiliários que ele investe. Ele tem um total investido aqui de 542 milhões de reais, o que corresponde a quase 36% do seu patrimônio atual. Continuando aqui, a gente pode ver o seguinte, que ele também investe em ações que são negociadas na Bolsa de Valores, um valor aqui de 5,1 milhões de reais, o que corresponde a um PL aqui de 0,34%, então é o seu menor investimento que ele tem atualmente. E ele também investe aqui em SPE, ele tem um valor aqui de 60 milhões de reais investidos, o que corresponde a 4% do seu PL atual. Aqui, pessoal, podemos ter uma noção maior das suas alocações por ativo-alvo. Como eu já mencionei, atualmente ele tem aqui 5 tipos de investimento. Justamente por ser um fundo hedge fund, ele tem essa estratégia de investir de maneiras distintas, justamente para poder minimizar os riscos das suas operações. Como eu já mencionei também, seu principal investimento são os CRIs, corresponde aqui a quase 60% do seu patrimônio atual, e seu segundo principal investimento são cotas de outros fundos imobiliários, que corresponde a 35% do seu patrimônio atual. Referente aqui à alocação por indexador dos seus CRIs, podemos ver que ele usa 2. Ele usa aqui o índice IPCA, 3 variações desse índice, e ele também usa aqui o índice CDI. Como eu já mencionei, o IPCA nesses últimos 2 meses, no mês de abril e no mês de maio, vieram acima da expectativa, então isso é bom para os fundos imobiliários que investem em CRIs indexados ao índice IPCA. Então, quando mais elevado vier o índice IPCA, melhor para eles, já que eles vão ter uma receita maior. E com respeito ao índice CDI, que segue a taxa de juros aqui no nosso país, como já foi anunciado durante essa semana, a taxa de juros ela não foi diminuída durante essa última reunião do Copom. E a expectativa é que não ocorra nenhum rebaixamento da taxa de juros até o final desse ano de 2024. Então, provavelmente, ela vai ficar aí em 10,50%, o que também é positivo para os fundos imobiliários que têm um índice CDI como indexador dos seus ativos, seja eles CRIs ou CRAs, especialmente aí lidando com os FIAGROS. Aqui podemos ver as suas alocações por estratégia e ativos-alvos. Então, atualmente, ele usa 2 estratégias. Essa daqui, chamada renda, que é a sua principal estratégia, que corresponde aqui a quase 68% dos seus ativos, e essa outra aqui, chamada valor, que corresponde aqui a 32% dos seus ativos. Geralmente, essa estratégia aqui, chamada renda, ele tem um objetivo assim a longo prazo. Então, ele faz um investimento justamente para ter aquela renda mensal. Então, geralmente, são investimentos de longo prazo. Já essa estratégia aqui, chamada valor, geralmente são investimentos de pequeno ou médio prazo. Geralmente aí ele compra, por exemplo, um fundo imobiliário em um valor, daqui a alguns meses ele já vende esse ativo em um valor superior. Então, o objetivo dele é fazer valor com ganho de capital. Por isso que os ativos que atualmente estão nessa estratégia aqui valor são ações, são fundos imobiliários, são FITICs, que têm o poder de se valorizar com pouco tempo. Com respeito às taxas atuais dos seus CRIs, pessoal, podemos ver que os CRIs que estão indexados aqui ao índice IPCA têm uma taxa média de aquisição de 9%. E os que estão indexados ao índice CDI têm uma taxa média aqui de 4,35%.
Então podemos considerar o MXRF11 como um fundo aí moderado, não é aquele fundo considerado seguro, que se encaixa aí como um fundo high grade, porém também não é considerado um fundo high yield, que é aqueles fundos considerados aí mais arriscados. E aqui, pessoal, podemos ter uma noção maior das movimentações que ocorreram, durante esse último mês de maio. Então, ele vai mencionar aqui as compras que o fundo fez de CRIs, juntamente também com as vendas que ele realizou. Aqui embaixo ele também mostra as compras que ele realizou de cotas de outros fundos imobiliários. Aqui podemos ver que ele também vendeu cotas do CPTS11 e também desse outro fundo aí, BPML. Então aqui podemos ver algumas movimentações que o fundo ele realizou. Também aqui desses ativos SPE, que ele realizou a compra de 2 ativos. Então, de modo geral, o fundo ele se desempenhou muito bem durante esse último mês de maio, já que nos últimos relatórios iniciais a gestão falou que havia feito aquela movimentação lá de ancoragem, investido naquele fundo imobiliário VGRI11. Ele comprou tanto CRIs como também cotas desse fundo imobiliário com o objetivo do fundo é entregar um rendimento maior para os seus cotistas. Isso ocorreu especialmente aqui durante o último mês de março, que ele havia pagado apenas 8 centavos por cada cota. Então o fundo foi bastante criticado, porque um fundo que tem uma taxa aí de IPCA mais 9% e de CDI mais 4,5% entregar 8 centavos não é viável. Compensa mais você investir aí no MXRF11, no BTCI11, no KNSC11, e outros fundos que têm boas gestoras, são fundos relativamente bons, até um pouco mais seguro do que o VGHF11 e que estavam pagando um rendimento melhor para os seus cotistas. Então, por isso que a gestão fez aquela movimentação lá de ancoragem. A médio prazo, isso vai ser bom para o fundo, já que ele vai conseguir aí uma receita maior, porém, como eu sempre menciono, ancoragem nunca é bom para o cotista do fundo. E até depender da situação, o risco também é muito elevado. Então, pessoal, esse é o fundo VGHF11. Com respeito aos seus investimentos, não houve aí muita alteração, continua ali como seu principal investimento CRIs e cotas de outros fundos imobiliários. O que realmente me surpreendeu foi o fundo ele conseguir uma receita bastante interessante se comparado aí com os outros meses. Então, possa ser, existe aí até a possibilidade de no próximo mês o fundo conseguir entregar um rendimento melhor. Quem sabe ele consiga aí entregar 10 centavos por cada cota, especialmente pelo que eu falei aí do índice PCA, também do índice CDI, beleza? Pessoal, muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.